Então, assim, tá ganhando muito espaço porque as fibras, elas melhoram. Esforços de resistência à tração. Então, o concreto não resiste à tração. As fibras contribuem muito para isso. Elas funcionam como se fossem minúsculos esforços, minúsculos reforços que vai distribuir a tensão no material como um todo. Então, a tração. Ela faz também... E muito utilizado para essa finalidade são as macrofibras, que elas vão ser de polipropileno ou elas vão ser de aço, tá? E elas melhoram a ductilidade e a tenacidade do concreto. O que é isso, Fabrícia? Ela é como se o concreto, ela ajuda ele a absorver mais o impacto. Então, vamos supor, ele recebe o impacto, ao invés dele se romper, ele vai se deformando para ele romper posteriormente. Então, é como se ele ganhasse um pouco de elasticidade? Exatamente, é como se ele ganhasse. Mais. É difícil a gente imaginar isso, né? Porque quando a gente olha uma estrutura tão rígida, mas quando a gente vai avaliar o estado, então ela melhora um pouco isso. Tem trazido muito aí que ela melhora a permeabilidade do concreto. O que acontece? A fibra, ela vem meio que como se fosse costurando ali os poros, os vazios. Então, com isso, ela dificulta a passagem de água ou de outras coisas. Eu não posso dizer que ela torna o concreto impermeável. Então, ela aí seria, ajuda. Assim, ajudar na questão de vazamentos, né? Na questão de... Ou não? Eu falo assim, na questão... Não vou dizer assim de vazamentos, mas a questão de permeabilidade do concreto captar qualquer tipo de água que caia sobre ele. Quando a gente fala de uma laje, por exemplo, de uma chuva muito forte, o tanto que ele vai resistir a esse acúmulo de água, seria mais ou menos num caso assim ou não? Por isso que eu falo, para mim a fibra... Eles trazem muito isso da questão de melhorar a permeabilidade, que é realmente a passagem de água pelo concreto, mas eu não diria que o concreto se torne impermeável. Então, por exemplo, num caso de uma laje exposta que não vai ter um telhado, eu teria que fazer uma impermeabilização nessa laje. Não elimina a necessidade da impermeabilização, mas contribui de alguma forma. Vamos dizer assim, que ele contribui de alguma forma, porque ela vem fechando um pouquinho esses poros, vamos dizer assim. Hoje, como a gente também está muito nessa pegada de sustentabilidade, então as fibras também podem reduzir a quantidade de aço e a quantidade de cimento nos traços. Então, por isso que ela também está ganhando um viés aí de sustentabilidade. É muito utilizado em pavimentos rígidos, né? Substituição do asfalto pelo pavimento de concreto, justamente porque aí esse tipo de peça usa muito de fibra, justamente por eu precisar de combater também esforços repetitivos. Então, lugares que eu tenho muito tráfego, a fibra também auxilia nessa questão. Então, quer dizer, eu trago um pouco mais de... em teoria, traz um pouco mais de durabilidade quando a gente fala de uma rua, né, de uma estrada. Isso, podemos dizer que ele vai trazer por ele evitar mais a rachadura, a deformação. Por ele conseguir resistir mais esses esforços por ele combater esses esforços de tração. E as microfibras, elas são muito usadas para combater a perda de água. O que eu quero dizer? Eu não comentei que quando o concreto está perdendo água, ele tem, internamente, ele começa a ficar reagindo. E aí, o que a fibra faz? Ela entra meio que costurando isso, e aí ela facilita, ela impede, ela melhora a condição de não aparecerem fissuras. Né? Então, ela reduz a possibilidade ou diminui a possibilidade do comprimento e do tamanho das fissuras. Como que as inovações em tecnologia têm impactado a produção e o uso do concreto? Como, por exemplo, o uso de concreto autodensáveis ou de alta resistência? Então, vamos lá. A gente tem que usar a tecnologia para quê? Trazer mais qualidade, trazer melhorias na qualidade do concreto em si, ganhar eficiência operacional, ganhar produtividade. E aí, o que acontece? Falando primeiro dos concretos de alta resistência, que nós chamamos às vezes de concreto de alto desempenho, que são os CADs, high performance. Por quê? São concretos que vão resistir a ambientes mais agressivos, vão conseguir resistir a maiores esforços de compressão. Então, com isso, eu consigo melhorar a qualidade do meu concreto e da minha estrutura como um todo. E um exemplo dos concretos autoadensáveis, eu consigo ganhar
falar em produtividade. Hoje, né, eu falo assim, um dos maiores custos que a gente tem, uma das coisas que a gente quer é tentar ter qualidade e fazer de maneira mais rápida. E aí o concreto autoadensável, ele tem uma facilidade. Então você consegue diminuir a mão de obra, porque ele se espalha sozinho, vamos dizer assim. Então, você evita uso de vibradores, então você diminui gastos de energia elétrica, você diminui número de mão de obra, você consegue ter um concreto mais homogêneo, então você consegue ter uma qualidade. Então, essas tecnologias, né, essas inovações, que a gente não pode dizer que um concreto autoadensável e de performance elevada, ele traz justamente isso, melhoria na qualidade, eficiências operacionais e produtividade, que a gente quer qualidade, mas também quer ser ágil, rápido. Aí vê se ele às vezes parece um produto mais caro, mas no final da conta ele acaba sendo um produto que vai gerar economia também para o construtor. E é uma conta que às vezes é difícil, né? O construtor fazer, assim. Até porque a construção, ela não é uma receita tão certinha, né? Quer dizer, tem muitos contratempos que podem aparecer, então essa planilha orçamentária é uma coisa difícil de você ter a real noção. Exato. Aí o que acontece? A gente hoje, né? Eu falo logo quando... Vamos pensar se os primeiros concretos autoadensáveis ou quando começou a sair essa tecnologia, ainda era mais difícil das pessoas entenderem, porque sim, ele tem o custo, se eu pegar o custo do concreto, ele vai ter um custo mais elevado, mas ele tem vários benefícios que no final da conta você vai reduzir custo, que é o que todo mundo quer, e também você vai trazer hoje, que é uma coisa importante que a gente está pensando, que é ter construções mais sustentáveis. Então, redução de energia elétrica, né, porque os vibradores utilizam energia elétrica, traz esses tipos de ganho. Então, assim, mas é difícil ainda, tá? Eu falo, às vezes, a gente ainda trabalha junto com os construtores para mostrar ali na ponta do lápis que essa eficiência na produtividade, você conseguir reduzir o número de mão de obra. Aí tem uma qualidade melhor. Que também é energia, que também entra em várias... Isso. Então, o concreto, apesar de ser antigo, ele está sempre se inovando, né? Tem que correr atrás do que o mercado precisa, né? Então, hoje em dia, a gente tem cada vez estruturas mais esbeltas, onde a gente precisa de concretos que resistem mais aos esforços de compressão, né? Então, com isso, esses concretos de high performance, eles entram muito nessa jogada, vamos dizer assim. E o concreto é conhecido por ser um material durável, sim, mas também tem problemas de degradação. Quais são as principais causas de Quais são as principais causas de deterioração do concreto e como que a gente pode prevenir? Acho que está um pouquinho ligado ao que você falou no início, que está ali na receita, né? Exatamente. Então, sim, o concreto é durável, mas ele pode se deteriorar. Principalmente dependendo do ambiente que ele está sujeito. Então, por exemplo, nós temos áreas urbanas que ele vai estar sujeito à emissão de gás carbônico, o nosso dia a dia aqui. Mas eu tenho áreas em que o concreto vai estar com respingo marítimo, ele vai ter ácidos que vai estar em contato direto, sais. Então, como que eu vou prevenir isso? Eu preciso, então, primeiro, entender o ambiente que ele está ligado e dimensionar. Então, eu preciso dimensionar o traço para aquilo. Então, eu preciso reduzir. Como que eu melhoro isso? Reduzindo a porosidade do concreto, utilizando os CADs da vida, né? Eu falo assim, são concretos que eu vou ter uma quantidade de finos maiores, usando adições. Então, eu falo assim, o que são adições, Fabrício? Então, sílicas, pozolanas, são materiais que, além de alguns agregam valor de resistência, mas outros também, além de agregar, eles são materiais mais finos que as partículas de cimento. Então, eles ajudam a preencher os vazios entre as partículas de cimento. Então, quanto menos porosidade eu tiver no concreto, eu vou conseguir fazer com que ele se deteriore menos. E fora que aí também tem, dependendo do lugar, você vai ter alguns agentes externos que vão ser precisos aplicar para auxiliar nessa prevenção. Nessa conservação Isso, nessa conservação. Do material. E em termos de sustentabilidade, o concreto, ele tem sido alvo de críticas, né?
pela alta pegada do carbono.